Daí, pilotos, vamos começar o track walk comentado na pista 1000 do Velopark, né? Então, vamos começando na linha de chegada, né? No final da volta eu vou mostrar. A gente sai aberto, utiliza a lavadeira de fora, já se posicionando para a tangência da curva 1 da pista 1000. A pista hoje está um pouquinho suja, porque foi cortada a grama no fim da tarde de ontem. Então hoje que será feita a limpeza. Então nós vamos aproveitar aqui para ir mostrando. Então, entrou na reta principal, né, uma retinha curta, sai lá por fora, se posiciona para a tangência em cima dessa lavadeira externa, né? A gente utiliza bem essa parte de asfalto fora da lavadeira para ter o maior ângulo de tangência para a curva 1, certo? Então a gente se posiciona aqui, é uma curva que faz sim de pé no fundo, né? A gente dá uma lançadinha no kart, justamente pela lavadeira ter um pouco de ângulo, né? Ela acaba sendo um pouco lançando o kart para cima da lavadeira interna da curva 1, tá? Aqui é um ponto que a gente utiliza essa parte de concreto para dentro da lavadeira, tá? Mais ou menos nessa parte aqui, onde o kart tenha o ângulo exato para a freada da curva 2, né? Então, utilizou essa parte bem interna para conseguir fazer de pé no fundo. Automaticamente a força G tenta te jogar para o meio da pista, aonde é o máximo que a gente vai se posicionar para fazer a freada, tá? Eu tento ficar indo um pouco antes do meio da curva para poder ter maior ângulo de tangência para a curva 2, tá? Chega numa velocidade bem alta, faz uma freada relativamente forte, sem arrastar as rodas, obviamente. Se posiciona já para a lavadeira interna, onde a gente utiliza apenas a lavadeira. Aqui a gente faz uma tangência bem aberta, tá? Um ápice bem tardio, justamente para ter a vantagem de velocidade na saída da curva 3, né? Então sai curto dessa curva 2, né? Se posiciona um pouco antes do meio da pista aqui também, para poder fazer a curva 3 de pé no fundo, com um menor ângulo de volante, né? Por isso que a gente cai no meio da pista, para não enforcar a curva 3, né? E conseguir priorizar a saída em termos de velocidade da curva 3, tá? Que é a mesma coisa, utiliza a lavadeira interna. Tem que usar a lavadeira externa? Tem. Porém, o ângulo de saída da curva 3 é que vai determinar o quanto vai carregar a velocidade até o fim dessa outra reta, certo? Então a gente tem que sair com um kart não apontado para fora e sim mais para dentro, mais curto, liberando ele para pegar na lavadeira, justamente para ajudar ele a carregar a velocidade, né? Então utilizou aqui a lavadeira, não precisa subir na parte de asfalto, apenas na lavadeira. E daqui a gente já faz uma linha reta lá para o ponto que a gente usa máximo de tangência para a curva 4 aqui, ou arvoredo que a gente chama, né? O arvoredo da pista 1000. Essa aqui é uma curva que tem uma ondulaçãozinha, né? Da qual a gente utiliza como referência de entrada de curva, né? Então saiu lá da 3, utilizou a lavadeira lá de fora, já se posiciona numa linha reta cruzando a pista, né? Aqui a gente utiliza
a parte do asfalto com as rodas externas, tá? Justamente para evitar com que a tinta da lavadeira escorregue na entrada do arvoredo, tá? Então aqui fica um pouquinho ruim de mostrar, mas aqui assim tem uma ondulação, tá? É um pouquinho recuado o asfalto, que se a gente analisar pelas marcas é o ponto de entrada do arvoredo, certo? Então eu digo que aqui o piloto ele tem que ser sensível nessa tirada de cima da lavadeira, nessa entrada de curva. O piloto tem que ser sensível, porque senão o kart calça nessa ondulação e acaba pulando, né? Ele vem pipocando, mais ou menos como a gente diz, né? Martelando a entrada de curva, e isso automaticamente atrasa a reaceleração da curva, tá? Aqui a gente passa bem rente a lavadeira interna. Eu não aconselho utilizar ela, tá? Porque como é um ponto que a gente está com ângulo de volante e aceleração máxima já, quando tu encosta na lavadeira interna com o jogo virado, ele tende a escorregar a traseira. Ainda mais quando a gente fala do velopark, que é um terreno com solo frio, né? Onde a gente tem ruas laterais muito perto, muito próxima da pista, que são de areião. Então automaticamente é uma pista que se torna muito suja e que tem um asfalto nada abrasivo, né? Um asfalto bem liso. Esse é o sonho de consumo de todo piloto de kart, pelo consumo do pneu. Então, saiu do arvoredo, utiliza sim a lavadeira de saída, como eu disse anteriormente, para ajudar a carregar a velocidade, né, para deixar o volante reto o quanto antes, para fazer com que carregue a velocidade mais rápido, né? E aqui é a mesma coisa, a gente sai nessa lavadeira externa, desculpa, e já faz uma linha reta lá para aquele S que a gente chama lá final da reta de caixa d'água, né? Porque é onde fica armazenada as caixas d'água do velopark. Então já vem cruzando a pista, né? Já para cair no ponto de tangência da próxima curva, né? A gente sempre vem priorizando a curva seguinte. Saiu de uma curva, já prioriza a curva seguinte, já se posiciona para a curva seguinte, né? Aqui normalmente é uma parte que, como vocês estão vendo, tem muita sombra, né? Agora é em torno de 12:30 aqui no velopark, então já mostra que a pista tem uma temperatura de um lado e tem outra temperatura do outro, principalmente no final dessa reta, que é o ponto mais rápido que a gente atinge aqui nessa pista, né? Na VP1000. E é um ponto que a gente sempre tem a surpresa da temperatura da pista, né? Então se posicionou aqui fora. Aqui é que a gente vai angular o kart exatamente para a tangência da curva da caixa d'água. Eu não utilizo essa lavadeira, eu me posiciono ao lado dela, justamente para não desequilibrar o kart, porque a gente já está chegando perto da freada, tá? Então daqui eu já estou alinhado exatamente para onde eu quero ir, para tangenciar a curva da caixa d'água. Como é um ponto rápido, eu costumo utilizar essa lavadeira externa, que ela não tem ângulo nenhum, tá? Ela é retinho com a pista, ela apenas tem a pintura de uma lavadeira. Então eu venho até aqui, faço a minha freada, né? Movo o volante, tiro o pé do freio e utilizo ela para que o kart dê uma escorregada, uma lançada, né? Uma apontada, digamos assim, não seria bem uma lançada, mas uma apontada para a lavadeira interna da curva da caixa d'água, né? Um pouco antes de chegar na lavadeira interna
já vai estar retomando a aceleração, né? Já vai estar com o pé no fundo novamente. Vai utilizar, vai se aproximar bastante da lavadeira externa, que também não tem ângulo. Ela é lisa, ela é apenas marcada pela tinta. Então saiu, utilizou a lavadeira externa, já se posiciona para cruzar a pista de novo, para a gente ter o máximo de tangência para a próxima curva. Aqui tem que se posicionar bem antes, porque se deixa para se posicionar muito lento, ele acaba criando um pêndulo de transferência de peso, né? Então saiu da curva da caixa d'água, espalhou, voltou. Se voltar com muita velocidade, acaba dando um pêndulo e andando de lado. Então aqui já tem que chegar em linha reta, né? É uma curva que faz de pé no fundo, então justamente por isso tem que cuidar o pêndulo para não andar de lado, né? E eu encurto bem ela utilizando aqueles concretos que tem na parte interna da lavadeira. Então a gente diminui um pouco o percurso da curva. E como eu falei que o Velopark é uma pista de asfalto, de terreno frio, né? Aqui o nosso estado já é frio, então eu acabo utilizando a parte mais limpa da pista, né? Então passou por cima do concreto, né? Ali tem bem as marcas, dá pra ver que tem gente que passa até pela grama um pouco. Deixou o kart vir também para essa saída, que essa lavadeira ela começa sem ângulo algum e ali ela cria o ângulo, certo? Então eu faço uma linha reta aqui por cima, onde eu falei para vocês, aqui tá um pouco sujo aqui pelo corte de grama do dia anterior, mas normalmente aqui é bem limpinho. A gente passa aqui por cima e aqui eu faço também a linha reta da tangência da próxima curva, que é para o mesmo lado, para o lado direito. Então eu passo ali por cima, a gente faz essa linha reta de saída, aonde eu me afasto da parte interna da pista para poder fazer essa tangência da entrada DCS, né? Então se posiciona aqui mais ou menos meio da pista, aonde a gente faz o ângulo aqui, tudo pé no fundo, desde a curva lá de trás, faz essa tangência aberta aqui, também de pé no fundo. Aqui mais uma vez a gente vai utilizar o concreto que está dentro do asfalto, na parte interna da lavadeira. Então o kart passa mais ou menos nessa posição, né? Até pelas marcas a gente já consegue fazer uma leitura de que o caminho é aqui. Mas se a gente analisar as marcas, ela está num ângulo reto da próxima curva, certo? Então o que acontece é que se a gente passar aqui nesse mesmo ângulo, a próxima curva lá a gente enforca ela por não ter tangência, né? Então eu utilizo esse concreto aqui, só que em vez de o meu kart estar apontado assim, ele está apontado assim. Então eu vou para cá, né? Eu alongo a curva, permanência na parte interna, né? Dessa primeira curva, para daí então aqui eu fazer o movimento de entrada da curva seguinte, tá? Aqui é uma parte que pode ser utilizada, essa parte interna, né? Alguns eventos, eles colocam uma barreirinha de pneu aqui, então tu tem que contornar. Então, quanto mais eles barrarem aqui, mais interno a gente tem que ficar lá para dar ângulo de fazer essa curva e a força G não jogar tanto a gente do meio para fora da pista. Então, não se aproxima daquela lavadeira externa, né? Aqui a gente tem que parar no máximo no meio da pista, tá? Para poder ter ângulo da entrada da reta, que é uma curva de raio longo, né? Onde se faz de pé no fundo
Então a gente tem que ter o máximo de tangência para carregar velocidade nessa curva de raio longo, né? Então a gente vem aqui fora, pelas marcas dá pra gente ter essa mesma ideia de que a tangente aqui é um pouco antes do meio da pista. A gente faz o movimento de entrada, né? Eu utilizo bem pouco da lavadeira interna, para justamente, como eu falei lá no início da volta, como o volante está com mais ângulo e a aceleração está no máximo, normalmente quando a gente encosta na lavadeira interna, dependendo do ângulo dela, não podemos generalizar, o kart tende a andar de lado, né? A traseira passar um pouco porque calça a frente, e a traseira, por estar tracionando, acaba andando de lado, né? Então a gente utiliza bem pouco da lavadeira interna. A partir do ponto que a gente passa do meio da curva, a gente começa a liberar um pouco ele para ajudar a reaceleração, né? Ajudar no carregar a velocidade, e já libera ele. Pode ver que eu já estou me afastando. Libera ele para a lavadeira externa, né? Lavadeira externa também sem ângulo nenhum, tá? É uma lavadeira lisa, apenas demarcado pela tinta, né? Mas a gente libera ele como um ponto de referência, né? E sempre ajudando a carregar a velocidade na parte externa, e já pensando na linha reta que a gente vai fazer lá para a tangência da curva 1 após o término da volta, né? Então vem andando por aqui, pertinho dela, passa rente ao término dela, e aí a gente já posiciona o kart para a tangência da curva 1. Certo, pessoal? Essa é uma volta completa, 100% comentada na VP 1000, né? Pista 1000 do Velopark. Uma pista bem técnica, né? Vocês devem ter visto que tem bastante ponto técnico de lugares exatos que a gente passa. Como eu sempre falo, o Velopark tem um asfalto bem liso, né? Então não cria tanta aderência, né? A gente tem um solo úmido, então o caminho dentro do Velopark acaba sendo tudo. Espero que todo mundo tenha gostado. Espero que todo mundo tenha bastante proveito com as dicas. Meu nome é Rodrigo Piccoli. Eu sou um dos coaches licenciado da Kart Club.